Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Olha só que maravilha, chegamos ao 9º dia da nossa novena ao Espírito Santo. 9 dias para se tornar amigo ou amiga do Espírito Santo em preparação para a grande solenidade de Pentecostes. Gente, meu coração está assim explodindo de alegria por viver com vocês todos esses dias, meditando, refletindo, rezando e nos tornando íntimas da pessoa do Espírito Santo. Parabéns a você desde já por ter chegado até aqui. E agora nós vamos nos aprofundar no tema de hoje. Frei, qual o tema de hoje? O Espírito Santo me envia para proclamar a boa nova de Jesus Cristo. E neste 9º dia, o último dia da nossa novena ao Espírito Santo, eu quero convidar você a viver com profundidade esse momento de oração. Deixar que de fato o Espírito Santo venha abrasar o teu coração para que ele possa sentir no mais íntimo a graça, a força, a dinamicidade que o Espírito Santo pode nos dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita fé, cantemos. O Espírito Santo é aquele que vem sobre a nossa vida para nos dar uma vida nova, uma vida cheia da graça, uma vida iluminada, conduzida por Ele mesmo. Que nós nos deixemos abrasar, que nós nos deixemos conduzir pela Sua presença, por essa força do alto, o advogado, o Paráclito, aquele que Jesus enviou, e é Ele que nos capacita. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa história, ilumina os nossos corações. Eis que é chegado a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura, e a força do alto os revestirá, e o fogo que abrasa os avivará. Sinais e prodígios irão demonstrar que a glória de Deus sobre o seu povo está. Brilhará, brilhará, brilhará também nesse lugar. Peça que a força do alto venha sobre a tua vida hoje, tirando toda a tristeza, todo o desânimo, todo abatimento. Que essa força do alto, que é o Espírito Santo, nos revigore a cada dia. E a força do alto, cante. E a força do alto os revestirá, e o fogo que abrasa os avivará. Sinais e prodígios irão demonstrar que a glória de Deus sobre o seu povo está. Brilhará, oh, brilhará, brilhará também nesse lugar. Libertará, 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 libertará também nesse lugar.
Depois desse lindo momento de oração musical, de ter sentido o nosso coração abrasar pela força, pela presença do Espírito Santo, porque como disse Santo Agostinho, né, quem canta reza 2 vezes. Vamos agora para a Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Palavra do Senhor, graças a Deus. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, vamos escutar com bastante atenção essa reflexão a partir dos ensinamentos do cardeal Raniero Cantalamessa. Como eu já disse várias vezes aqui, eu tive a graça de conhecê-lo, mas eu já acompanho há mais de 25 anos os seus ensinamentos. Tenho praticamente todos os seus livros e tive a graça de me encontrar com ele lá na Itália. Ele foi super simpático, super carinhoso, até me deu um livro de presente. E eu agradeci para ele por tudo que ele viveu, tudo que ele vive. Ele hoje está com 90 anos, né? E para mim é um grande inspirador. Sobretudo pelo seu amor à palavra de Deus, ao anúncio da palavra de Deus. Percorreu muitos lugares do mundo para pregar retiros, fazer palestras, pregando até para pessoas que nem eram católicas. Então hoje, que o tema fala sobre esse anúncio da palavra, o Espírito Santo me envia a proclamar a palavra, nós estamos escutando uma reflexão de quem tem autoridade para falar isso. Imagina pregar durante 44 anos para papas e para cardeais, para bispos, para padres, enfim, para todo o povo de Deus. Olha só o que o cardeal Raniero Cantalamessa nos ensina. No dia de Páscoa, Jesus aparece para os discípulos. E vocês lembram como é que os discípulos se encontravam, né? Num lugar fechado, trancafiado ali. Eles estavam com medo, estavam, né, receiosos. Se mataram o nosso mestre, podem matar a gente também. Jesus vem, se põe no meio deles, deseja a paz, essa paz que só o ressuscitado pode nos dar. E ele faz algo muito significativo. Ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Jesus diz: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. É interessante aqui um detalhe. O Pentecoste de Lucas, que aparece lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acontece 50 dias depois. Já o Pentecoste de João acontece exatamente naquele dia de Páscoa. Então Jesus sopra sobre os discípulos. E o que foi que aconteceu depois desse sopro em que Jesus dá o Espírito Santo, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, para os discípulos? Eles ficaram completamente repletos do Espírito Santo e a partir dali ninguém mais os segurou. Não tinha mais medo, não tinha mais receio. Eles abriram as portas e começaram a anunciar a palavra a todas as pessoas destemidamente, ou seja, sem medo algum. E começaram a fazer isso com muita ousadia. Existe uma palavra muito bonita nos Atos dos Apóstolos, o original grego, que é parresia. O que é parresia, Frei? Essa ousadia, esse atrevimento espiritual. Os discípulos já não tinham mais medo, eles tinham fé. E a fé que nasce dessa ação, dessa dinamicidade do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós fomos crismados, nós confirmamos o nosso batismo, nós fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Então nós passamos a ser verdadeiros anunciadores, devemos ser anunciadores da palavra de Deus. Às vezes a gente fica meio que receioso,
a gente fica com vergonha. Ah, não, eu tenho que respeitar a liberdade do outro. Ah, porque eu não posso falar da palavra de Deus. Mas quem te disse isso? São Paulo nos ensina: anunciai a palavra, insistir oportuna e inoportunamente. Por quê? Porque Jesus nos mandou fazer isso. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, se eu sou discípulo, se eu escutei a palavra de Deus e me apaixonei por ela, pelo seu projeto, o projeto de Jesus Cristo, eu não posso reter isso para mim. Eu preciso levar ao mundo, anunciar ao mundo tudo aquilo que eu vivo com Cristo. E é o Espírito Santo que nos impulsiona. Eu sei que talvez você não tenha essa vocação, ou sim, né? De viajar aí pelo mundo anunciando a palavra, mas você pode também anunciar a palavra aí no seu ambiente de trabalho, você pode anunciar a palavra no seu ciclo de amizade, você pode anunciar a palavra aí no seio da sua família, ou você pode anunciar a palavra também hoje pelas ferramentas que nós temos, as nossas redes sociais, mas o importante é anunciar a palavra na força do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele nos inspira, ele faz com que essa palavra não seja uma palavra morta. Não, a Bíblia não é somente um livro antigo. Quando nós anunciamos a palavra na força do Espírito Santo, ela se torna uma palavra viva e eficaz. Então peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa parresia, esse atrevimento, essa ousadia espiritual, para que nós possamos proclamar, anunciar ao mundo as maravilhas de Deus, a boa nova do reino, a boa notícia do Evangelho, anunciar Cristo, Ele que é o nosso Salvador, Ele que é o nosso Redentor. Depois de termos escutado essa linda reflexão e ficarmos sabendo, conscientes de que nós devemos ser anunciadores da palavra de Deus e que é o Espírito Santo que nos impulsiona, que nos capacita para isso, vamos rezar pedindo o Espírito Santo de Deus, essa oração tão antiga, tão forte da vida da igreja, que diz assim: Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos fiéis, dos teus, enchei os corações com a graça do alto, os corações que são tuas criaturas. Infundi a tua luz em nossas mentes, derramai teu amor em nossos corações, e que a tua força, sem ocaso, retire as fraquezas dos nossos corpos. Afastai de nós o adversário. Sem demora, dai-nos a paz. Abri o teu caminho diante de nós, que evitemos todo erro. Fazei-nos conhecer a Deus Pai. Fazei-nos conhecer também o Filho. E crer em todo momento que sois o único Espírito de ambos. Pedimos-te por Maria, presente no cenáculo com os apóstolos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesse nosso 9º dia de novena ao Espírito Santo, para nos tornarmos amigos, amigas do Espírito Santo, eu quero convidar você agora a mais um propósito. Como é que eu posso levar para a minha vida, praticar, colocar no meu cotidiano o que nós estamos rezando aqui? E qual é o propósito de hoje? Vamos lá. O propósito de hoje diz assim, estarei atento ao modo como o Espírito Santo me conduz em relação às pessoas ao meu redor, a fim de aproveitar as oportunidades e inspirações que Ele me dará para transmitir uma palavra de vida a alguém. Já pensou, você está
sei lá, você pegou um Uber, você ali tem a oportunidade de falar de Jesus? Tem. Eu já fiz muito isso. Ou você está numa fila de banco, ou você está, sei lá, na academia, ou você está no teu momento de lazer, ou você está viajando de avião, está sentado ali do lado de alguém, de ônibus, não sei. Você tem a oportunidade de falar de Jesus? Eu não estou falando aqui muitas vezes, né, de um jeito chato, importuno. Não estou falando assim. Eu estou falando de testemunhar. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma gentileza, às vezes é uma palavra mesmo. Você encontra alguém na rua que está triste, está chorando, está desesperado. Você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de falar de Jesus, de anunciar a palavra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o propósito do dia é exatamente esse. Não perca a oportunidade, a inspiração do Espírito Santo de anunciar para alguém a palavra do Senhor. E para finalizar com chave de ouro esses 9 dias em preparação para a solenidade de Pentecoste, para nos tornarmos amigos, amigas do Espírito Santo, hoje meu coração está assim feliz, porque nós finalizamos com uma palavra, uma homilia do nosso querido e amado, saudoso Papa Francisco. Uma homilia que ele fez no dia do meu aniversário, dia 19 de maio de 2013. Olha só o que o Papa Francisco nos ensina. O Espírito Santo é a alma da missão. O que aconteceu em Jerusalém há quase 2000 anos não é um evento longe de nós. É um evento que chega até nós, que se torna uma experiência viva em cada um de nós. Pentecoste no cenáculo em Jerusalém é o começo. Um começo que continua. O Espírito Santo é o dom por excelência de Cristo ressuscitado aos seus apóstolos. Mas Ele quer que seja dado a todos. São João relata no capítulo 14, versículo 16, que Jesus disse: Pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, que estará sempre convosco. Este é o Espírito Santo Paráclito, o Consolador, que dá coragem para percorrer as estradas do mundo levando o Evangelho. O Espírito Santo nos faz ver o horizonte e nos conduz à periferia existencial para anunciar a vida de Jesus. Perguntemo-nos se tendemos a nos fechar em nós mesmos, em nosso grupo, ou permitimos que o Espírito Santo, de fato, nos abra para a missão. Que belas palavras, profundas palavras do nosso querido e amado Papa Francisco. Meus amados irmãos e irmãs, que grande alegria, que grande satisfação poder estar aqui com vocês nesse último dia de novena do Espírito Santo. 9 dias para nos tornarmos amigos, amigas do Espírito Santo. Eu acredito que depois de 9 dias, meditando, refletindo, rezando, nós estamos mais amigos do Espírito Santo. E esse propósito deve continuar na sua vida. Eu quero desejar a você que esteve comigo durante todos esses dias muita graça, muita bênção, a plenitude do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo para a sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é: vinde Espírito Santo. Eu quero agradecer de modo muito especial a todos vocês que me acompanharam, que rezaram comigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, passe a me seguir no canal no YouTube também, lá no meu Instagram. Diariamente tem um conteúdo de evangelização para você. Eu quero agradecer também de coração ao Estúdio 544, que preparou todo esse material. Que Deus os abençoe, abençoe essa missão que eles têm também de evangelizar. A todos aqueles que prepararam, que editaram, que Deus abençoe abundantemente e que você possa permanecer na graça, na força e na bênção do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu,
uma santa, abençoada festa, solenidade de Pentecoste. Paz e bem. 5.